Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia a você, salve Jesus, salve Maria Santíssima. No programa de hoje nós vamos falar de algo que todos nós temos, todos. Como assim, Júlio? O que é que todos nós temos? A fé, todos nós temos. Como? Não, tem pessoas que não têm fé. Não, todos nós acreditamos. A fé é a crença, acreditar. E veja bem que nós não estamos falando de religião, não é isso. Quando se fala em fé, fala-se em acreditar. A fé, como nós aprendemos com estes espíritos, é a força espiritual. A força que nós, como espíritos, trazemos para animar, literalmente, administrar esse corpo. Olha, uma criança, quando é um bebezinho, ela tem fé, porque ela acredita que ela pode se sustentar nas perninhas dela e começar a andar. Aquilo é fé. Ah, mas como fé? Se ela não sabe nem o que é Deus. Gente, nós não estamos falando de religião, estamos falando de uma força. Fé é acreditar. Se eu acredito, eu posso. Se eu acredito, eu posso. Está aí, ó, o exemplo dado de forma simples, singela. Uma criancinha, ela tem fé. Ela engatinha, né? E depois ela segura nas coisas. E aí ela vai se sustentando nas perninhas e ela acredita que se ela der um passo para frente, ela vai caminhar com tanta naturalidade, porque é uma crença. Você também tem crença. Você acredita. Agora, o que nos diferencia é a quantidade de crer. Mas para você crer cada vez mais, você precisa aprender. Você precisa conhecer. O conhecimento vai te dando capacidade de você ter mais fé. Olha só. Quando Jesus diz que, conhecereis as verdades e elas te libertará. Conhecereis as verdades e as verdades te libertará. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais você tem conhecimento, mais você entende que a capacidade está em você. Aí você começa a fazer. Sabe aquelas coisas que você diz, isso é muito difícil. Sabe por que é difícil? Porque você nunca fez. Quando você faz, aprende, cadê a dificuldade? É difícil caminhar? Para um bebê nos primeiros passos, depois você caminha tão naturalmente. É difícil se equilibrar em uma bicicleta, em duas rodas, é difícil? A partir do momento em que você aprende, deixa de ser difícil. E tantas outras coisas. E é difícil falar em um canal como aqui nós estamos? A partir do momento em que você vence essa barreira, e você simplesmente aprende a ser natural. Tudo é difícil até o momento que você aprende. Mas para você aprender, você precisa crer. Então é essa fé a qual nós estamos falando. É a fé que nos faz realizar. Existe a fé morta, que é aquela que pede, acredita em Deus e nada faço. Isso é uma fé morta. Uma fé que não vai te levar a lugar algum. Agora a fé viva é aquela que diz, eu acredito, então eu vou buscar. E começa a trabalhar dentro daquele projeto a qual a tua crença, a tua fé te encaminha. Isso é fé. Fora o que Jesus ensinou a nós, seus discípulos ou seus seguidores, a nós cristãos, a não ver obstáculo naquilo que nós queremos. Olha, eu conheço muitas pessoas dentro desta sagrada casa que se curou de males que a própria ciência diz que é impossível. Um exemplo, AIDS. Eu conheço um depoimento dado diretamente a mim. No estado da Bahia, um amigo nosso
tinha esse problema, né, essa doença, e depois ele mesmo me contou que ele simplesmente venceu o HIV. Ele venceu. Como? Com o tratamento que ele fez e com o quê? O principal, a crença de que é possível. O corpo, nosso corpo físico, ele é administrado pela cabeça. Não é à toa que ela está na parte superior de todo o organismo, né, de todo o corpo. E essa cabeça administra. Se eu falo, se eu expresso a mim mesmo e eu não consigo, o corpo está recebendo essa informação. Então cada célula, aquela lá da unha do pé, ela vai receber essa informação. Eu não consigo. E como há uma disciplina no nosso corpo, aquela célula da unha vai começar a trabalhar para que não consiga, porque o comando foi dado. Perdão. Mas se eu digo, eu consigo, eu vou fazer, eu vou realizar, como diz Julio Del Toro, então esse comando distribui uma energia para todo o corpo e o corpo começa a trabalhar dentro deste propósito. Isto não é nenhuma fanatismo religioso, não. Isso é ciência. A ciência diz isso. O poder da palavra, o poder do pensamento. Olha, eu costumo dizer de uma forma simples. Vamos lá. O que nesse mundo existe que não passou? Me diga uma coisa só. Que não passou pela mente de alguém. Me diz. O que neste mundo onde vivemos existe que não passou pela mente de alguém? Aí você pode me dizer, a natureza, as árvores, passou na mente de Deus. Passou nesse poder criativo. A mente gera o que existe no mundo. Essa roupa foi um estilista que desenhou e fez com que existisse a roupa hoje como nós vivemos, como nós temos. O computador, essa forma de comunicação que estamos tendo, passou na cabeça de alguém. Bom, o tempo é curto, então vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra ao mundo espiritual. A Carmesita vai nos falar, vai abordar esse tema tão importante. Então eu dedico essa prece do amanhecer para que o seu dia seja mais produtivo. E peço, Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, desejamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos conquistar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos, Senhor, ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda a nossa língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja e assim será. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu creio que tudo é possível. Eu creio. Como disse Jesus, tudo torna-se possível àquele que crê. E eu creio. Por isso, estamos aqui dando a nossa contribuição para o bem daqueles que buscam melhorar em suas vidas. Eu creio. Passamos então a palavra à nossa irmã espiritual Carmesita. Trabalhar na caridade é sempre uma honra. Está dentro de um propósito desta
envergadura desta natureza, é sempre uma honra. Por isso, nós sempre que chegamos, nós saudamos a todos esses que nos antecederam, que compreenderam Jesus e que trouxeram uma palavra nova a cada um, por ter compreendido Jesus em sua essência. Falar de Paulo apóstolo ainda é muito difícil, porque me faltam palavras. Eu tenho a honra de estar num trabalho onde ele, o grande pregador do Evangelho, está à frente. É um dos convidados por Jesus para servi-lo incondicionalmente em todas as suas acepções. Não serve só pregando, não. Serve realizando. Porque a fé morta, ela não serve para nada. A fé precisa ser operante. A fé precisa ser transformadora. A fé precisa ser realizante. Fé de boca, fé de palavras, não transforma a vida, meus filhos. O que transforma a vida é esquecer o homem velho, aprender com esse homem velho, os pontos que precisam ser transmutados e deixar nascer um homem novo a partir de tudo aquilo que cada um já conquistou. Erros e acertos fazem parte da transformação de cada criatura. Só que se eu ficar esperando, eu vou chegar, mas posso não chegar no tempo que precisava. Retardar não nos é mais possível. Muito já foi dito, agora precisa ser feito. O apóstolo dos gentios, o apóstolo de todos nós, o que colocou o amor de Jesus, a sua luz, acima de todas as convenções, acima de todas as dificuldades, acima de todas as injúrias, calúnias, difamações, perseguições, acima da própria consciência. Muitos são chamados, mas poucos se fazem escolhidos. Paulo, além de escolhido, ouviu o chamado. E a partir de então, num caminho de perseguição que ele fazia, houve a sua conversão, a sua transformação, a sua iniciação num caminho diferente de tudo o que ele conhecia. Respeitador da lei mosaica, doutor dessa lei, seguidor de tudo o que era ensinado, passou a ser humildemente o que exemplificava através das ações, refazendo os caminhos, curando as chagas que mesmo tinha colocado nos corações, e não perdeu tempo. Fundou várias igrejas, tirou muitas obsessões, curou muitos doentes, abriu muitas portas, fechou outras, viajou a pé, viajou no mar, se transportou, porque somente os grandes conseguem esses feitos de se transportar, mesmo nas prisões. Solamente o corpo estava preso.
a alma liberta, através dos escritos, auxiliado por um grande Espírito, que Jesus colocou em seu caminho, para assim os dois engrandecerem a sua palavra, engrandecerem a sua igreja primitiva. Não dá para separar Paulo de Lucas, e não dá para separar Lucas de Paulo. E são esses dois baluartes do amor de Jesus, que governam, que coordenam, que dirigem, junto com Adolf Schutz, a casa de Mãe Maria Santíssima. Lucas, toda honra a Paulo, seu grande amigo. Paulo, toda honra a Jesus, o grande amigo de Deus, Paulo de Tarso. E esta casa precisa sempre lembrar dos seus grandes governadores. Lá nas prisões, Lucas usou do seu poder de conhecimento, usou das suas amizades em benefício de Paulo, para tirá-lo da prisão, não, para ir lá ficar com ele. Isto é grande demonstração de amizade, demonstração de amor. E lá na prisão, Lucas disse, curou Paulo, curou as chagas dos açoites, levantou o grande apóstolo de Deus. E disse, irmão, a gente precisa da tua direção. A gente precisa da tua palavra. A gente precisa da tua força. Ele humildemente disse, Lucas, como eu vou ajudar se estou preso? Lucas disse, escrevendo. E aí nasceu as cartas, as epístolas paulinas, as epístolas aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Coríntios, a Timóteo, a Tito, aos Romanos. Foi em Roma que Paulo, preso por ordem de Nero para achar aí para resolver a sua mente culposa, tem que achar alguém, não é? Disse que Paulo que tocou fogo em Roma. Mas Paulo tocou fogo mesmo. Tocou fogo com o fogo do Evangelho, que nunca se apaga. E em sua ousadia, porque para servir a Jesus, nós precisamos ser ousados. Nós não podíamos ser fracos, indecisos, vacilantes, medrosos. Para servir a Jesus, precisamos ter ousadia. A ousadia de servir a um mestre que não se limita às limitações humanas, mas se coloca sempre como um trabalhador, como diz Dom Carlos Ramírez. O valente nunca dorme. O valente de uma casa nunca dorme. Paulo nunca dormiu. Ficou fraco. Sentiu dor. Mas nunca sentiu medo. A humanidade deve muito a esses apóstolos de Deus. Toda a humanidade, por isso Carmesita se curva, porque eu também faço parte. Para mim uma honra muito grande, apesar de não ter palavras, poder falar
do meu grande amigo, do meu grande companheiro de trabalho, porque um valente nunca dorme. E eu também me considero ousada. E que Deus coloque isso, essa ousadia em cada um de vocês, para se portarem diante de Jesus como trabalhadores, como evangelizadores, como facilitadores do amor de Jesus na vida de cada um, na vida de todos que vos cercam. Paulo ousado pregou o evangelho em lugares inóspitos, em lugares de outras culturas, em lugares de outros deuses, porque ele, conscientemente e amorosamente, tinha a certeza absoluta do Deus único, onipresente, onisciente, onipotente, que deu o seu Filho amado para a remissão de todos os outros filhos também amados, mas ainda ignorantes da grandeza e do valor desse Deus que tudo rege, que tudo vê. Saudações eternas ao grande apóstolo dos gentios, que unido ao médico de homens e de almas, fizeram e fazem um trabalho belíssimo em prol da humanidade. Este exemplo de amizade de Lucas e Paulo, de Paulo e Lucas, é o que desejo a cada um de vós. Mesmo que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, e que eu saiba todas as leis, se eu não viver esse amor, eu nada serei. Que Deus bendiga a todos. Graças. Graças a Deus, obrigado, Carmesita. De fato, os erros e acertos fazem parte da vida. Dei o exemplo da criança que está ali aprendendo a caminhar. Ela levanta, cai, errou. Depois ela levanta de novo, dá mais 2 passinhos, cai, errou, levanta, cai. E assim ela ganha a segurança suficiente para dar continuidade aos passos de sua vida. E nunca mais vai cair. Muito difícil, não é? A não ser que está dispersa olhando para cima e tropeça e cai. Senão, depois que aprendeu, ela segue o caminho, o seu caminho, a sua trajetória. Assim também somos nós. Os erros e acertos fazem parte. Por quê? Porque é em busca daquilo que desejamos que iremos encontrar estas experiências onde acertaremos e erraremos. Mas persistiremos, não é verdade? Paulo de Moraes. Estamos conversando sobre o movimento milerista ocorrido no século XIX, quando homens eminentes em todo o mundo cuidaram de proclamar a mensagem do anjo que aparece nos versículos 6º e 7º do capítulo 14 do Apocalipse. Já tratamos do movimento nos Estados Unidos da América e ficamos de falar de outras partes do mundo. O movimento geral acerca do segundo advento do Cristo e a proclamação de que vinda é a hora do seu juízo não se limitou ao hemisfério ocidental, foi mundial. Mohand Brook, clérigo anglicano que promoveu energicamente o movimento adventista nas Ilhas Britânicas, disse, abre aspas, não é apenas na Grã-Bretanha que a expectativa da próxima vinda do Redentor é alimentada e que é levantada a voz de advertência, mas também na América, Índia e no continente da Europa. Um de nossos missionários alemães
relatou ultimamente que em Württemberg há uma colônia cristã de várias centenas de pessoas que se distinguem por esperar o segundo advento. E um ministro cristão que vem das praias do Mar Cáspio me disse que existe a mesma expectativa diária entre os de sua nação. Falam a respeito dela como Dia do Conforto. Em uma pequena publicação intitulada O Milênio, o autor diz que entende que na América cerca de 300 ministros da palavra estão assim pregando este evangelho do reino, enquanto neste país, acrescenta, cerca de 700 da igreja inglesa estão levantando o mesmo clamor. Fecha aspas. Morant Brook, na obra Glorification, uma nota ao pé das páginas 10 e 11. José Wolff, na obra Narrativa de uma Missão a Bukhara, conta que os árabes que habitam a região dos descendentes de Jetro, ou aquele que foi sogro de Moisés, tem um livro que trata da segunda vinda do Cristo e do seu reino em glória. Segundo as anotações em seu diário, entre os anos 1821 e 1845, ele proclamou o breve advento do Senhor na Palestina e Egito, nas costas do Mar Vermelho, na Mesopotâmia, na Crimeia, Pérsia, Turquestão, Bokhara, Afeganistão, Caxemira, Hindustão, Tibete, Holanda, Escócia, Irlanda, Constantinopla, Jerusalém e Santa Helena. Ele declara que pregou entre judeus, turcos, maometanos, persas, hindus, caldeus, sírios, sabeus, pachás, cheques, chás, aos reis da Organst e Bukhara, a rainha da Grécia, etc. E na obra A Voz da Igreja, Taylor, além de falar dos cristãos da colônia de Württemberg, na Alemanha, conta também que outra de igual crença nas margens do Mar Cáspio existe. Os Molokaners, grande corpo de dissidentes da igreja grega russa que reside nas margens do Báltico, são caracterizados pela expectativa do reino imediato e visível do Cristo sobre a terra. Na Rússia, a doutrina da vinda e reino do Cristo é pregada em relativa extensão e aceita por muitos da classe operária. Tem sido extensamente ativada na Alemanha. Na Noruega, mapas e livros sobre o advento têm circulado amplamente e a doutrina foi recebida por muitos. Entre os tártaros, na Tartária, prevalece a expectativa do advento do Cristo por esse tempo. Publicações inglesas e americanas sobre esta doutrina têm sido enviadas para a Holanda, Alemanha, Índia, Irlanda, Constantinopla, Roma e para quase todas as estações missionárias do globo. Outro eminente escritor do grande movimento do Advento, William Cunningham, na obra Uma Dissertação sobre os Selos e Trombetas do Apocalipse, diz, abre aspas, vejo que a advertência do Senhor foi ouvida de fato, com referência à proximidade do advento, é inegável, e se elevou a voz da igreja naquele tempo. Pode-se dizer, sem temor de exagerar, que desde 1828 até 1833, um maior número de folhetos ou trabalhos
destinados a tratar o tema do advento e declarar sua proximidade, vieram a público e foram publicados nos principais jornais religiosos da época, mais que o que aparecer anteriormente em qualquer século de toda a época decorrida desde o tempo dos apóstolos. Sim, e provavelmente mais que em todos os séculos desde então. Fecha aspas. Todavia, como foi dito anteriormente, houve um erro cometido pelos adventistas em 1844. Quer saber qual foi esse erro? Então, não perca o próximo programa. Até lá e aquele fraternal abraço. Esse é o programa Madrugada com Deus, fazendo companhia a você na madrugada antes de dormir, preparando a sua alma para que quando esse corpinho concedido por Deus estiver dormindo, você que é realmente quem é, como espírito estará ali junto aos teus amigos, preparando-se para quando acordar. E você que acordou, que está aí preparando o seu café, que está indo para o trabalho, que possa se enriquecer naquilo que é de mais importante que é em ti, a força espiritual, a fé. Não perca, você pode, você é capaz. Nunca descreia do Deus que há dentro de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.